Muito bom dia, muito bom dia. É domingo e hoje nossa primeira experiência com o nosso tanquezão de guerra nas rodovias federais do estado de Rondônia. Vamos ver o desempenho dela na BR, o seu habitat natural. Foi feita para isso, para ganhar a estrada. Estou garupado, a patroa está aqui comigo para curtir um café da manhã a 100 km de distância. Vai entender esse povo, mas não é o destino, é o caminho, você tá ligado. E a gente vai falar tudinho sobre a marca, aquilo que eu já me habituei uma semana rodando nela. Você viu lá o primeiro episódio da compra, você viu o emplacamento e agora a gente vai ver na BR. Eu tenho utilizado ela no dia a dia também, tá? Essa semana todinha fui trabalhar, fui buscar menino no colégio. A ciclística dela é de moto pequena. É impressionante. A engenharia alemã é top. E a tecnologia que eu estou aprendendo. Deixa eu mostrar para ti aqui uma. Olha só a mágica acontecendo aqui diante dos seus olhos. Olha aí o para-brisa, nossa bolha subindo. Eu vou usar lá na BR. Não sei porque dá um conflito aqui no meu campo de visão. Mas legal a possibilidade de ter isso. E vamos ver com o vento lá como é que ela quebra essa resistência. Já vai aproveitando, querido. Já vai deixando o like logo para você não esquecer no final. Já vai se inscrevendo se ainda não for inscrito. Acredito que já seja. Se não, seja bem-vindo aqui ao PVH On The Road. Agora destino Jaci, Paraná. Nós só temos 3 destinos aqui para fazer esse bate-volta aqui em Porto Velho. E a gente pode falar disso um pouco mais adelante. Firme? Bora lá. Agora sim, já na BR-364, sentido Rio Branco ou Guajará-Mirim, dependendo do seu destino. Logo mais estaremos em Jaci, Paraná. E as primeiras impressões, eu estou aqui no módulo Road, eu tenho a capacidade de tanque para andar 267 km e de volta 200, então vou abastecer para ver quanto é que ela faz. Estava me falando em 15 alguma coisa, mas isso não é importante no primeiro momento. No primeiro momento é de falar que eu estou a 100 por hora, 3.000 giros, e não vibra nada. Está em 6ª marcha no automático, eu quero ultrapassar. De repentemente, você determina e lá está. Sabe aquela impressão? Você fica se perguntando por que eu não fiz isso antes. É que você não pegou esse negócio hoje para você, garoto. E a curva, a ciclística, muito tranquila. A questão da ciclística parece que eu ainda estou na Alcione. Suspensão, estou me habituando. Parece ser um pouco mais rígida, mas também está nova, né? E tem aqui a possibilidade de você colocar o seu amortecimento ou road ou dynamic. Dynamic eu acho que é um pouco mais rígida, né? Que é para correr, mas a gente vai testar isso também. São 100 km, eu pouco menos, acho que 99. Depois eu vejo aqui no mapa. Agora são 7h42. Vê que hora a gente está por lá. Brincar bastante. Falar um pouquinho da tecnologia, da velocidade final, como mudar o modo de condução, etc. E coisa e tal. E vamos colocando tudo. Você vai fazendo uma pergunta aqui, aquilo que eu não sei, depois a gente faz outro vídeo, testa e troca ideia. Estou achando ruim o quê? O capacete. O capacete, o preço da câmera, acho que eu emagreci um pouquinho. A cabeça afinou, está descendo assim. A frescura desse que por mal fudedor até os cunhão atrapalha. Vou botar defeito do capacete. Me serviu tão bem até aqui. Bora lá, vamos tomar esse jejum. Mas ali à frente. Porque a gente volta a falar. Já estou um pouquinho mais afastado da área urbana. Vai pegar algumas retas ali. Eu vou aproveitar para a gente testar aqui a mudança. Depois daquele alto ali, a mudança do módulo de direção, do modo de condução aqui, que eu estou no road. Aí eu vou dar um toquinho aqui, ó. Dynamic, está feita a marcha, você reduz para ele entrar e já vê que ela já fica mais violenta. Ela já fica mais grosseira, mais estúpida.
mal educada. Qualquer coisinha, ó, responde. A mulher já me apertou mais um pouquinho aqui. Tô a 120. Fortaleceu, a mulher já deu uma explorada aqui no vazio. Vamos respeitar, vamos avançando as feras. Mas você sabe que tem, tá? Vou subir aqui, deixa eu ver se melhora um pouquinho também a questão do ruído. Segura só. Ó. Ei, outra vida, hein? Outra vida essa bolha alta. Só não gosto que parece que tem alguma coisa que tem, né? No campo de visão. Essa parte aqui de cima, assim. Mas que te dá mais conforto. Com certeza dá. Se você quiser zoar o capacete e o ruído, né, cara? Poxa, que bacana, hein? Vontade de te abraçar, menina. Muitas alegrias. Bora. Já a gente volta. Aí, quero dividir com vocês agora uma experiência também. Deixa eu fazer essa ultrapassagem aqui. Rapidinho. Ultrapassar 2 palitos, né? Seguinte. Você vem aqui, estabelece sua velocidade de cruzeiro. Daqui 120 por hora eu vou aqui. Estabeleci, correto? Só que ela tem aquele controle de aproximação. Ou seja, quando eu estiver chegando perto, eu não calibrei, mas eu acho que 100 metros do carro à frente, ela sozinha reduz. Eu já testei. Agora tem também o controle de faixa. O controle de faixa eu não consegui observar a diferença. Eu soltei a mão, a mulher protestou. Se for fazer sozinho também, né? Uma passarinho bonito. Então tá ali, ó. Não estou fazendo nada, 117. O carrinho tá parado ali. 116, viu? Ó, ela se sente a segurada. Ó, tá freando. 14, viu? Não tô fazendo nada. 11. Eu acho que tá calibrado com 100 metros. Cara, isso aqui te proporciona um conforto, uma segurança a mais, né? E aí, se não, Cláudio, eu não quero, o que é que você faz? Você chama. Chamou no acelerador, ele ignora. Mas enquanto você não faz isso, ele vai te chamando. Porque é tanto conforto, tanta tecnologia, vai com o miserável dorme. Aí você dá uma chamadinha e pronto, ele segura pra ti, tá tranquilo. Cara, ultrapassar aqui chega a ser até bobo, sabe? Bobo demais da conta, só. Muito divertido. Para fazer um test drive, vai lá agora na BMW, vai na Munique aqui em Porto Velho, na sua cidade, e tem um test ride lá. Olha lá, não se arrepende não. Uma hora, né? Certinho. E estamos em Jaci. Mudou, não tinha isso aqui não, tá bonito. Vamos fazer alguma coisa ali, com certeza. Tá ali, ó, Associação Renascer. Aqui à direita o restaurante. Almoço aqui muito bom, mas a gente está interessado no café da manhã. Tem um hotelzinho que é mais à frente ali, você paga 25 conto. Era isso, né? Não sei se é. E aqui o Rio Jaci, majestoso, era para estar muito baixo, mas nós estamos, graças a Deus, um período de seca muito tênue aqui, tem chovido regularmente, nós estamos em agosto, e há 2 dias deu uma chuva, 2, 3 dias. Mas aqui mantém sempre esse nível por conta, está entre as usinas de Santo Antônio de Giral
e eles que vão controlar a vazão. Essa parte aqui, costumeiramente, quando eles percebem algum risco, eles sobem o nível em relação ao rio. Já fizeram isso umas 3 vezes. Você já conhece, já te mostrei isso aqui algumas vezes. É óbvio que eu vou subir o drone por aqui, mas como já são quase 9 horas da tarde, a gente vai tomar o café da manhã para não pegar só o que sobrou. E ali eu não canso de mostrar o que era a ponte por onde vinha a locomotiva, a Madeira Mamoré, passava por aqui, ó. Daí resiste, hein? 100 e poucos anos e resiste. As coisas eram feitas para durar. Igual as motos da BMW, é feito para durar. Tem uma logomarca do negócio de fazer isso. Então essa é Jaci. Você lembra quando eu falei lá da rota PVH on the road? Eu falava das estações. Tem uma estação aqui, na volta eu vou desviar um pouquinho e vou lá te mostrar as ruínas do que era a estação aqui de Jaci, Paraná. Aquela prainha ali, pouco aproveitada, eu já tomei banho aí, mas nunca soube que as pessoas têm esse hábito. Acho que tem medo, aqueles mitos que envolvem a Amazônia, deve ser. Ou então tem uma bicheira aí que eu não sabia e pulei dentro, mas fiquei de boa. Eis a pacata Jaci, Paraná, que é um distrito de Porto Velho. Isso aqui teve um boom durante a construção das usinas hidrelétricas aqui, especialmente a de Giral. Isso aqui teve um boom de quadruplicar a população local. Então, todo mundo aqui colocou um hotel para ganhar um trocado para receber os barrageiros, né? Semelhante está acontecendo lá no Pará, agora na COP, né? Que absurdo, né? Só que aqui não tinha essas pancadas todas de preço, não. Mas era só para dormir também, né? Ops, 50. Você é quanto? Vai falar não? Miserável. Essa aqui é a Jaci, Paraná, querida, um dos nossos 3 destinos. Aqui ou você para andar de moto, final de semana, dar aquela esticada e tomar um café da manhã, ou você vem para Jaci, Paraná, ou você vai para Itapuã, ambas as 100 km de Porto Velho. Itapuã já é um município, não é distrito. Ou você vai para Humaitá, 200 km, aí justifica ficar um pouco mais de tempo, né? Acabou. Com curta distância você não tem mais opção. Diferente de você que está aí no centro-oeste, no sul, no sudeste, você tem uma opção para cada dia do ano. Nós não, nós temos essas 3 aqui. Então tem marca de pneu de motoqueiro aqui, toda a via desce de tanto que se faz. Tem a galera que, né, repete isso aqui pelo rodar, né? O cara repete esse trajetório aqui todo final de semana, os caras estão por aqui, alternando entre os 3 que eu mencionei e que você já viu aqui no PVH on the road. O que eu gosto menos é Itapuã, apesar de que agora arrumou muito, lá tá bonita a entrada. Atenderam os meus apelos? Mentira, né? Porque tava bagunçado mesmo. Aí tá bacana lá a entrada, mas só tem um restaurantezinho que agora tá muito caro, eu acho. Na meu julgar tá caro pelo que oferece, né? Não é mais aquela fartura que foi. Então não gosto muito, só se tiver muito afim de dar uma esticada, e aí reunir um grupo, o pessoal propõe, aí a gente vai, sem problema. Então pronto, quando eu chegar ali para comer, eu volto a falar com tu, bora! Chegamos aqui em Jaci, Paraná, esse é o local, você já conhece, que é um hotel, e aí serve-se café da manhã aberto ao público dia de domingo, esse movimento todo. E agora 8h40, né? Então ainda tem bastante gente. Bom, bacana de te mostrar o buffet, só falha no seguinte: você tem que pedir uma tapioca ali, aí você vai comendo, depois ela chega, aí você pode pedir ela completona, e aí funciona dessa maneira aqui, ó. O buffet com essas variedades aqui, olha só. Aqui já acabou o óbvio, e ali você encomenda a tua tapioca, que é feita na hora com tudo aquilo que você tem direito. E como está lotado, aí você tem que procurar um localzinho mais aqui ao fundo. Já devem estar pensando em expansão. Opa, já chegou minha tapioca completona ali. Aí a gente teve que vir aqui. Aí a patroa, você conhece. Bom dia, Linda, tudo bem? A tapioca azul completa. E mais uma coisa. A mulher é mais moderada, né? Pega sempre
Café da manhã tomado. Agora eu vou me dirigir ali ao local que eu prometi para vocês, onde será um dos totens, já estou profetizando, né? Um dos totens da rota PVH on the road, aqui no distrito de Jaci, Paraná. Tá meio abandonado, não resta dúvida, lugar feio. Vou pegar essa manhãzinha, se dá um toque, aí fica no N, depois alguma coisa assim. Vou ler o manual, a gente tem preguiça de ler o manual, né, cara? Pra ver se é um toque, dois toques, como é que é esse negócio. Aí. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Eu tô conhecendo a moto já pelo barulho do motor. Quando eu vejo uma 1300 ali, a gente já sabe que é essa daqui, conclusão de motor a diesel, né? Bom dia, bom dia. Conclusão de motor a diesel. Aquela ali chegou, aquela Premium. Na hora eu já identifiquei. Aí você fala assim, ó, não vou correr então. Baixa aqui, ó. Baixa aí, garoto. Pronto, garoto. Vou pegar uma contramãozinha rápida aqui. Aproveitar que a polícia não está vendo. O que você faria se ninguém estivesse vendo o que você está fazendo, ó? Isso é bobagem, para com isso, para de chuta. Então essa aqui é a Pacata Jaci, Paraná, que nos tira dos monótonos domingos, de ficar na poltrona com a boca escancarada, cheia de leite, esperando a morte chegar. Deus o livre guarde. Não é desse não. Aí a gente anda de moto e fica feliz, fica sorridente. Tem que arrumar um nome para essa menina, que eu estou chamando ela de forma genérica de menina. É um tanque, é um trator, é um caminhão, motor a diesel, caminhonete, eu estou associando tudo isso. Tem o nome da moda agora, que demonstrou muita força, que é o Magnitsky. Eu queria botar Magnitsky, mas aí pode ter um apelo político, não sei. Isso é coisa que se constrói, o coração da gente vai falando, e do momento aí de repente, pá, sai. Deixa eu pegar aqui à direita. Olha só, essa remonta os primórdios de Rondônia, né, cara? As casinhas de madeira, os quintais grandes. Eu cheguei aqui em Porto Velho, era tudo assim. Minha casa era de madeira, a casa que eu morava com a família era de madeira. E aí tem coisa que perdura até hoje. Te deixa nessa parte saudosista da sua vida, hoje com 44, quase 44, hein? Mês que vem é meu aniversário, já me deu presente, eu não sou menino, e aí eu gosto de ficar memorando, criando, talvez, né, momentos nostálgicos que sejam só da minha cabeça, nem existem da forma que eu estou pensando, né, esse outro. Você já parou? Imagine bem, reflita comigo. Toda viagem de moto, ela tem uma pegada psicológica, emocional. Não é só o lazer. Pode reparar, o cara vem, ele tem um motivo lá que ele criou, ele fala que ele faz parte da paisagem, não sei o que, não sei o que. Mas é um momento bem intimista, né? Você, contigo dentro do capacete, por mais que você escute um som aqui, eu tenho um intercomunicador. Mas repare bem que tem sempre essa pegada emocional. Que só quem viaja de moto conhece, sabe, passou por isso. E era para ter entrado ali, vacilei. Eu tenho aqui no L6 fazer o retorno. É bom que eu já teste minha habilidade de retorno com moto grande, mano. Aqui, ó. Carreira. Sem botar a rodinha. Sem botar o pezinho no chão. Sim, teve um negócio aqui que eu não achei que poderia ser melhor. Vou lhe dizer qual foi aqui. Uma falta de um botão. Pra você ligar o farol de milho da moto, cilindrinho, farol auxiliar, como você queira chamar, você tem que vir aqui mexer nas configurações, aí acha luz, aí liga ele vai ficar todo tempo ligado. Ligou a moto, ele liga. Então você não pode desabilitar também, é seu bom prazer não. Você vai ter que
arrumar um outro momento, parar, habilita, desabilita, isso aí eu não achei legal não. Por outro lado, se tu enchesse mais botão que tem aqui, você ia ter que fazer uma pós-graduação para poder pilotar esse negócio. Bom, tô na periferia, tá, pessoal? Periferia de Jaci, Paraná. Periferia do que já é interior. Então, a realidade. Aqui a escolinha, tênis peixe, Dona Maria varrendo a casinha dela. A realidade do local não é só aquela parte bonitinha não. E aqui, meu povo, era onde a locomotiva ela vinha resfriar suas caldeiras. Ela vinha por ali, deixa eu ver se eu acho a parte do trem, do trilho ali, que era para ser aqui, ó. Era bem ali. Era bem ali que tinha as ruínas, lá mesmo, lá embaixo. Onde tinha... Ah não, tá ali, dá para chegar bem ali. Esse projeto aqui na escola municipal. Aqui, ó, a ruína. Aqui uma e ali outra. E aqui o trilho. E não era para estar nessa condição. Então, te peço desculpa, você que é de outro estado. Vou parar aqui para filmar direitinho para ti, tá? Segura aí. Vamos dapear bem. Pode descer. Pronto, agora deixa eu falar contigo, entusiasta amazônida, professor também de formação, por que não? Onde é que eu quero colocar o marco? Aqui. Espaço não falta. Por quê? Porque isso aqui é um lugar histórico, isso aqui tem mais de 100 anos. Aqui certamente fazia parte da administração da Estrada de Ferro. Tem uma data ali, você está vendo, ó, 1951. Mas há quanto tempo que esse negócio está assim, né? Passou por reforma, certamente. Eu vejo uma caixa de ar-condicionado. E hoje está aqui ao total abandono. Isso aqui serviria certamente, pelo menos para fins didáticos, dar uma aula, o pertencimento, criar o pertencimento das nossas crianças aqui. E ali é onde passava. Imagina agora, faz uma masturbação mental, é um exercício agora. Imagina a locomotiva vindo de Porto Velho, já passou lá em Santo Antônio, já passou nas outras estações que a gente vai colocar aqui. E ele passa ali, o pessoal corre, a molecada corre, embarca uma tartaruga da Amazônia, embarca as pelas de borracha, resfria, porque tinha um negócio de resfriar a caldeira também para não evitar um dano, que a máquina viesse parar. E ele parava ali. Aquela estação que você vê bonita em algum lugar do Brasil, aqui tinha também. Eu perdi o trilho nesse momento, ali na frente eu vi ele, eu perdi, mas ele passava por aqui, ou de um lado ou do outro, era por aqui que ele passava. Ainda deve ter alguma coisa enterrada aqui. E olha só como é que está a situação hoje, ó. Triste, né? Triste. Isso aqui era para ser lugar de visitação. Ali, ó, tá vendo? Feito de trilho, ó, no formato de uma casinha, sei lá, porque que era um depósito, uma prisão, porque falava-se que as prisões aqui, as primeiras, foram feitas com os ferros dos trilhos também. Então é esse o lugar onde nós vamos colocar um marco. Pelo menos é o projeto que está na minha mente, na minha ideia de fazer a rota PPH on the road. Vou subir agora o drone para você ver essa parte aqui que eu tô e a parte lá da praia. Eu vou subir. Não sei se eu vou ficar aqui, que aqui está meio abandonado. Mas a gente vai subir para você ver o rio Jaci, a parte da praia, ver algumas coisinhas. Eu já fiz anteriormente, mas agora eu quero fazer com foco dessa área aqui. Tranquilo? E já voltamos a falar.
assim na beira do Jaci. Você viu o voo do drone, lugar icônico aqui da Amazônia. Ao som de Terry Winter aqui no capacete. Holly Someday, você não pode ouvir, senão dá direitos autorais. E nos despedimos. Agradeço o teu like, a tua inscrição, o teu compartilhamento. Tchau, tchau, boa, até a próxima. Até. Valeu, tchau.